Olá, paz seja convosco, bem-vindos a Evangelho Quadrangular, capítulo 1. A nossa fé se baseia nos 4 aspectos fundamentais de Jesus: Salvador, batizador no Espírito Santo, médico divino e rei que há de vir. Fundada por Aimee Semple McPherson, a nossa missão é proclamar um Cristo vivo e ativo. Cremos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e sua obra se manifesta em nós através da salvação, cura, batismo no Espírito Santo e a esperança de sua volta. Que esta mensagem seja uma bênção para todos aqui presentes, corações para ouvir, aprender e viver a palavra de Deus com dedicação e fervor. Hoje iremos conhecer o Evangelho Quadrangular, uma mensagem que nasceu no coração de Deus e chegou até nós através da missionária Aimee Semple McPherson. Essa mulher corajosa foi a responsável por fundar a Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos e expandir-a pelo mundo. Seu chamado foi marcado por coragem, dedicação e amor pela Palavra de Deus. Ao longo desta apresentação, veremos como surgiu essa mensagem, seus símbolos e os principais aspectos de Jesus Cristo. Além de compreender a autoridade das Escrituras Sagradas, que possamos juntos aprender mais sobre esse poderoso Evangelho. Irmãos, é essencial compreendermos a história de Aimee Semple McPherson para entendermos a importância do Evangelho Quadrangular. Nascida com um chamado especial, essa mulher não mediu esforços para levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis. Fundou a Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular nos Estados Unidos e, com sua fé inabalável, disseminou essa mensagem em várias nações. Seu ministério foi marcado por garra, coragem e uma busca incansável para que todos conhecessem a verdade sobre Jesus Cristo. Sua vida nos inspira a seguir firmes na fé e no cumprimento do nosso chamado. O Evangelho Quadrangular traz uma mensagem poderosa e completa que destaca 4 principais aspectos de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador que nos liberta do pecado e nos dá a vida eterna. Ele é o batizador no Espírito Santo, concedendo-nos poder e dons espirituais. Ele é um grande médico que cura nossas enfermidades e nos restaura. E ele é o Rei que há de vir, que um dia voltará para reinar em glória. Esses 4 pilares são a base da doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular e nos guiam em nossa caminhada cristã. A autoridade das Escrituras Sagradas. Não podemos falar sobre o Evangelho Quadrangular sem mencionar a autoridade das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tudo que ensinamos e vivemos é baseado na Palavra de Deus, que é infalível, inspirada e viva. A Igreja do Evangelho Quadrangular fundamenta sua doutrina inteiramente nas Escrituras, garantindo que nossa fé esteja ancorada na verdade divina. Ao estudarmos e meditarmos na Palavra, encontramos direção para a nossa vida e compreendemos melhor os propósitos do Senhor para nós. Tópico 2. O que é o Evangelho Quadrangular? Hoje vamos explorar sua definição, origem histórica e doutrinas principais. Veremos como essa mensagem espiritual abrange 4 aspectos fundamentais de Jesus Cristo, representados pelo rosto de homem, leão, boi e águia. O nosso objetivo é compreender a base doutrinária da Igreja do Evangelho Quadrangular e seu impacto espiritual. O Evangelho Quadrangular é uma mensagem espiritual abrangente que nos revela diferentes aspectos de Jesus Cristo.
Segundo a declaração de fé da Igreja do Evangelho Quadrangular, essa doutrina oferece direção para a vida terrena e a eternidade, enfatizando o ensino sistemático das verdades fundamentais da Bíblia. Origem histórica do Evangelho Quadrangular. Em 1922, durante uma campanha evangelística em Oakland, Aimee Semple McPherson recebeu uma visão celestial inspirada no livro de Ezequiel. Ela viu 4 rostos simbólicos que representavam Jesus Cristo em diferentes aspectos. Essa experiência resultou na formulação do Evangelho Quadrangular e na fundação da igreja em Los Angeles. As 4 faces. A visão de Ezequiel apresenta 4 rostos que simbolizam a natureza de Jesus Cristo. O rosto de homem representa Jesus como Salvador. O leão simboliza a sua autoridade como batizador com o Espírito Santo. O boi reflete seu papel como médico divino. A águia destaca a sua posição como rei que há de vir. As doutrinas cardinais. O Evangelho Quadrangular se baseia em 4 pilares doutrinários. A salvação enfatiza o sacrifício de Jesus para redimir a humanidade. O batismo com o Espírito Santo destaca o poder divino na vida dos crentes. A cura divina reflete a compaixão de Cristo pelos enfermos. A segunda vinda de Jesus Cristo reafirma a esperança em sua volta triunfante. A mensagem quadrangular. Embora tenha sido revelada a Aimee McPherson, a mensagem quadrangular está presente desde o Antigo Testamento. Profetas como Isaías anunciaram Jesus como Salvador, curador, batizador com o Espírito Santo e o Rei que há de vir. Isso reforça a continuidade da revelação divina ao longo da história bíblica. Tópico 3. O Evangelho Quadrangular nas Sagradas Escrituras. A Igreja do Evangelho Quadrangular reconhece a Bíblia como a infalível Palavra de Deus. Não cremos que ela apenas contém a Palavra de Deus, mas sim que ela é a Palavra de Deus. Isso significa que não há trechos mais ou menos inspirados. Toda a Escritura é proveitosa para ensino, correção e justiça, conforme 2 Timóteo 3,16. Aceitamos que a Bíblia é verdadeira de capa a capa, rejeitando ideias que tentam desqualificá-la, como a crença de que os primeiros capítulos de Gênesis sejam mitologia. Como afirmou o Dr. Raymond Cox, a Bíblia não contém mitos. A Igreja do Evangelho Quadrangular, portanto, mantém-se firme na sua autoridade inquestionável. A infalibilidade da palavra. Diante das tentativas de descredibilizar as Escrituras, a Igreja do Evangelho Quadrangular mantém sua posição inabalável. A Bíblia não contém mitos, mas sim verdades divinamente inspiradas. Isso significa que, ao aceitarmos a palavra de Deus em sua totalidade, também rejeitamos teorias mutáveis como a evolução e afirmamos a criação direta do universo e do homem. Como disse o Dr. Raymond Cox, não há nada na Bíblia que precise de desculpas. Ela é a verdade eterna e revelada de Deus para a humanidade. A necessidade da Bíblia após o pecado. No princípio, no jardim do Éden, Deus falava diretamente com Adão. No entanto, com a entrada do pecado, o homem se afastou da presença divina, tornando necessária uma nova forma de comunicação, a palavra escrita. A Bíblia tornou-se a ferramenta essencial para transmitir a verdade de Deus e seu plano de redenção. O pecado trouxe a separação entre Criador e criatura, mas Deus, em sua infinita misericórdia, já revelou, desde os primeiros capítulos de Gênesis, a promessa da redenção. Enviou Jesus para restaurar a comunhão perdida, e é por meio das Escrituras que conhecemos esse grande amor.
a Bíblia e a palavra quadrangular. Hoje exploraremos a palavra quadrangular e sua importância nas Escrituras Sagradas. Descobriremos como Deus instruiu a construção do tabernáculo e do templo, sempre destacando essa forma geométrica em elementos essenciais da adoração. Vamos entender por que a palavra quadrangular simboliza aproximação, aceitação e redenção. A origem da expressão evangelho quadrangular. O conceito de evangelho quadrangular não é apenas um termo moderno, ele tem raízes profundas na Bíblia e foi revelado a Aimee Semple McPherson durante uma pregação. A forma quadrangular aparece em várias passagens, principalmente no tabernáculo e no templo. Hoje vamos explorar seu significado e aplicação na fé cristã. Quadrangular no tabernáculo e nos elementos sagrados. A forma quadrangular está presente em diversos elementos sagrados do tabernáculo. Deus ordenou que o altar do sacrifício fosse quadrado, simbolizando redenção. O peitoral do sumo sacerdote também era quadrangular, representando a intercessão sacerdotal. O altar de incenso, igualmente quadrado, reforçava a necessidade de uma adoração pura e constante. A fidelidade de Bezalel na construção. Bezalel foi escolhido por Deus para construir o tabernáculo e todos os seus elementos conforme as especificações divinas. Ele e seus ajudantes seguiram fielmente cada detalhe, incluindo a forma quadrangular do altar do holocausto, do peitoral e do altar de incenso. Essa obediência simboliza a nossa necessidade de seguir as instruções divinas com fidelidade. Outras referências bíblicas ao quadrangular. O conceito de quadrangular não está restrito ao tabernáculo. No Templo de Salomão, na visão do templo milenar em Ezequiel e na Nova Jerusalém em Apocalipse 21.16, a forma quadrangular aparece sempre ligada à adoração e à presença de Deus. Isso reforça a importância desse conceito na história da redenção. A cidade quadrangular e a mensagem perfeita. A Nova Jerusalém, destino final dos salvos, é quadrangular, simbolizando a perfeição e a plenitude da redenção divina. Assim como o tabernáculo e o templo, a cidade celestial reflete a glória de Deus. A mensagem quadrangular é uma extensão desse conceito, proclamando a plenitude da salvação em Cristo. Cristo, tema central de toda a palavra de Deus. Jesus Cristo é o centro de toda a Escritura, sendo o cumprimento de todas as promessas de Deus. No Antigo Testamento, ele aparece como sombra e tipo, representando nos sacrifícios, no tabernáculo e nas profecias. O tabernáculo, com seus elementos, prefigura o ministério de Cristo e os sacrifícios apontavam para o sacrifício final da cruz. Os profetas, com suas mensagens, anunciavam a vinda do Messias. No Novo Testamento, a vida, morte e ressurreição de Jesus cumprem tudo o que foi predito, revelando-o como o Salvador e Redentor que traz a salvação para toda a humanidade. O tabernáculo e Cristo. O tabernáculo, mais do que um simples lugar de culto, era um símbolo profético de Cristo e do seu ministério. O altar do holocausto, onde os sacrifícios eram oferecidos, prefigurava a cruz, onde Jesus se sacrificaria pela humanidade. O altar de incenso representava a intercessão de Cristo diante de Deus, assim como ele intercede por nós. O peitoral do sumo sacerdote, com suas pedras preciosas, simbolizava a mediação de Cristo entre Deus e os homens, sendo ele o nosso sumo sacerdote. Cada detalhe do tabernáculo apontava para a obra redentora de Cristo, revelando o Salvador que viria para cumprir a vontade de Deus e trazer salvação.
Cristo no altar do sacrifício. O altar de holocausto no tabernáculo era o local onde os sacrifícios eram feitos para expiação dos pecados, representando o pagamento pelos erros do povo. Esses sacrifícios, embora necessários para restaurar a relação entre o ser humano e Deus, eram temporários e precisavam ser repetidos. Porém, Cristo, ao morrer na cruz, tornou-se o único sacrifício perfeito e suficiente que não precisa ser repetido. Sua morte pagou de uma vez por todas os pecados da humanidade, oferecendo perdão e reconciliação com Deus. Cristo cumpriu o que os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam, trazendo verdadeira e eterna redenção. A bacia de bronze e a purificação em Cristo. No tabernáculo, os sacerdotes eram instruídos a se lavar na bacia de bronze antes de entrar na presença de Deus, simbolizando a purificação necessária para se aproximar de sua santidade. Da mesma forma, Cristo nos purifica espiritualmente por meio do batismo e pela palavra de Deus. O batismo simboliza a lavagem de nossos pecados, enquanto a palavra de Cristo nos limpa, guiando-nos na verdade e na santidade. Assim como a água da bacia trazia pureza externa, a obra de Cristo nos purifica internamente, permitindo-nos aproximar-nos de Deus com um coração limpo e redimido. Cristo na mesa dos pães e no altar de incenso. Jesus é o alimento espiritual que nos sustenta, assim como o pão que desceu do céu, dando vida eterna a todos que creem nele. O altar de incenso no tabernáculo simbolizava as orações e louvores que se elevavam a Deus. O incenso, com seu aroma suave, representava a fragrância agradável das petições do povo. Cristo, como nosso sumo sacerdote e intercessor, leva nossas orações ao Pai. Ele se coloca entre nós e Deus, apresentando nossas preces, transformando-as em um sacrifício agradável ao Senhor. Assim, através de Cristo, nossas orações têm acesso direto ao coração de Deus. Cristo no candelabro e no caminho da salvação. O candelabro no tabernáculo iluminava o lugar sagrado, trazendo luz para as trevas do interior, assim como Cristo ilumina nossas vidas espirituais, dissipando a escuridão do pecado e da ignorância. Ele é a luz do mundo e aquele que o seguem não andam em trevas, mas têm a luz da vida. Além disso, Jesus é a porta que nos conduz a Deus. Ele é o único caminho, verdade e a vida, a única forma de acesso ao Pai. Através dele encontramos a verdadeira luz e direção e o propósito para nossas vidas, sendo o único mediador entre Deus e os homens. Cristo em toda a Escritura. Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Em Gênesis, ele é o descendente prometido que traria redenção derrotando a serpente. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal, cujo sangue protege e liberta. Em Deuteronômio, ele é o profeta anunciado por Moisés, que traz a palavra final de Deus. Em Isaías, ele é o Salvador, aquele que leva sobre si os nossos pecados. Nos evangelhos, ele é o Messias, o ungido que veio para salvar. Em Apocalipse, ele é o rei vindouro que estabelecerá seu reino eterno. Toda a Bíblia testifica sobre ele. Cristo, a palavra viva. Jesus não é apenas encontrado nas Escrituras, ele é a palavra viva e eterna. No Evangelho de João, ele declara: antes que Abraão existisse, eu sou, revelando sua existência eterna e divindade. Isso demonstra que ele não tem começo nem fim. Sendo coeterno com o Pai, Jesus é Deus e homem, unindo em sua pessoa a natureza divina e humana, uma verdade central da fé cristã. Como Deus, ele tem poder sobre tudo, e como homem, ele se identifica conosco, vivendo a experiência humana para nos redimir. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A divindade e humanidade de Jesus.
A fé cristã afirma que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, uma união única das duas naturezas em uma só pessoa. Seu nascimento virginal revela sua natureza divina, pois foi concebido pelo Espírito Santo e sua humanidade é visível em sua carne, sendo gerado de Maria. Durante sua vida, ele demonstrou atributos divinos, realizando milagres, perdoando pecados e revelando a vontade de Deus. Ao mesmo tempo, ele experimentou emoções, fome, cansaço e sofrimento, mostrando sua plena humanidade. Essa doutrina foi defendida ao longo da história da Igreja, especialmente nos concílios contra heresias que negavam uma dessas naturezas, como o arianismo e o docetismo. Jesus, a palavra viva e eterna. Em João 1.1, vemos uma profunda revelação sobre Jesus. Ele é o Verbo eterno, sempre existiu e é o Criador de tudo. Sua existência não começou no momento de seu nascimento, mas ele sempre esteve com Deus, compartilhando sua essência e divindade. O Evangelho de João nos lembra que Jesus, como a palavra viva, não só criou todas as coisas, mas também traz vida, luz e transformação àqueles que nele creem. Ele não é apenas um ensinamento ou uma ideia, mas a presença viva de Deus que guia e renova cada um de nós, convidando-nos a um relacionamento íntimo e profundo com o Pai. Ao refletirmos sobre isso, podemos sentir a paz que vem em saber que Cristo é eterno, presente e ativo em nossas vidas. Tópico 4. Lemas, símbolos e emblemas. Hoje falaremos sobre a bandeira quadrangular, um símbolo de grande significado para a nossa fé. A bandeira representa a plenitude do Evangelho quadrangular e seus 4 ministérios fundamentais. Jesus como Salvador, batizador com o Espírito Santo, grande médico e o rei que voltará. A história dessa bandeira remonta a 1930, quando Aimee Semple McPherson percebeu a necessidade de um estandarte que refletisse mais profundamente a mensagem quadrangular. Ela buscou inspiração na palavra de Deus e utilizou elementos simbólicos para a sua confecção. Nesta apresentação, exploraremos o significado das cores, os elementos da bandeira e sua relevância para a nossa fé. A importância da bandeira na Bíblia. A bandeira tem um significado profundo nas Escrituras. O salmista Davi menciona estandartes como símbolos de vitória e fé, como em Salmos 60.4 e 20.5. Além disso, um dos nomes compostos de Deus é Jeová Nissi, que significa o Senhor é minha bandeira. Está escrito em Êxodo 17.15. Esse nome nos lembra que nossa confiança deve estar em Deus, que é nosso refúgio e força. Assim, a bandeira quadrangular não é apenas um estandarte, mas uma representação de nossa fé na mensagem divina e em Jesus Cristo. As cores da bandeira quadrangular. A bandeira quadrangular possui 4 cores principais, cada uma carregada de significado espiritual. O vermelho representa o sangue de Jesus derramado para a nossa redenção. O ouro simboliza o fogo do Espírito Santo que nos guia e santifica. O azul tipifica a cura divina alcançada pelas pisaduras de Cristo. E por fim, a cor púrpura representa a realeza de Cristo que voltará para reinar em glória. Essas cores foram inspiradas no peitoral do sumo sacerdote e nas cortinas do tabernáculo, reforçando sua base bíblica e espiritual. Os elementos da bandeira quadrangular. A bandeira traz elementos que reforçam sua mensagem. O número 4 simboliza os 4 ministérios de Jesus. O retângulo branco representa a palavra de Deus que nos guia para a verdade. A cruz está no centro, destacando a redenção oferecida por Cristo. As franjas e o cordão azul foram inspirados nas vestes dos israelitas, lembrando-nos dos mandamentos do Senhor. Cada detalhe da bandeira tem um significado espiritual profundo, reforçando a missão do Evangelho quadrangular.
As medidas oficiais da bandeira. Para garantir uniformidade e clareza, a bandeira quadrangular segue medidas padronizadas. A bandeira completa tem 90 cm de altura por 150 cm de largura. O retângulo azul marinho no canto superior esquerdo mede 44 cm por 55, dentro do qual está o retângulo branco de 35 cm por 45. A cruz tem 8,5 cm de largura e 6,5 cm de altura. O número 4 destacado no design possui 16,5 cm de altura por 15,5 cm de largura, com uma espessura de 3 cm. Esses detalhes foram cuidadosamente definidos para manter a fidelidade ao significado e à simbologia da bandeira. O brasão quadrangular é um símbolo rico em significado, representando nossa identidade como igreja. Ele incorpora elementos fundamentais da nossa fé, como a Bíblia aberta, simbolizando a palavra de Deus, e o número 4, representando os 4 aspectos do ministério de Cristo. Em seus lados estão os 4 rostos da visão de Ezequiel, o rosto do homem em vermelho, carmesim, simbolizando a humanidade de Cristo, o rosto de leão em amarelo ouro, representando a sua realeza, o rosto de boi em azul celeste, representando o servo sofredor, e o rosto de águia em púrpura, simbolizando sua natureza divina. Este brasão nos lembra da grandeza e plenitude do Evangelho quadrangular e da esperança na cidade eterna, a Nova Jerusalém. Os emblemas são símbolos visuais que representam as principais doutrinas do Evangelho quadrangular. A cruz simboliza a salvação que temos através do sacrifício de Jesus Cristo. A pomba representa o batismo com o Espírito Santo, lembrando-nos da descida do Espírito no dia de Pentecostes. O cálice simboliza a cura divina, referindo-se à promessa de restauração física e espiritual. A coroa representa a segunda vinda de Cristo, reafirmando nossa esperança na volta do Rei dos Reis. Originalmente, a tocha era usada no lugar da pomba para simbolizar o batismo com fogo, como descrito no livro de Atos. Esses emblemas ajudam a reforçar a compreensão das doutrinas cardinais da nossa igreja. Toda instituição tem um lema que reflete sua missão e identidade. No caso da Igreja do Evangelho Quadrangular, o lema é extraído de Hebreus 13,8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Esse versículo é um lembrete poderoso de que o mesmo Jesus que realizou milagres, ensinou e libertou nos dias bíblicos, continua a operar hoje e o fará para sempre. Esse lema reforça nossa confiança de que tudo o que o homem precisa e precisará pode ser encontrado no nome de Jesus Cristo. Ele não mudou e nunca mudará, assegurando-nos que sua graça e poder continuam acessíveis a todos que nele creem. Hino oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular. A fundadora da igreja, Aimee Semple McPherson, também era compositora e criou diversos hinos reunidos na coleção Cânticos de Batalha do Evangelho Quadrangular. O hino oficial, peça central dessa apresentação, foi traduzido para o português por um pastor, nos primeiros anos da obra no Brasil, tornando-se um marco na identidade da igreja. Ao longo dos anos, sua letra sofreu pequenas adaptações, mas sua mensagem permanece forte, transmitindo os princípios e a fé que guiam a dominação. Um fato interessante sobre o hino oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular é que ele não esteve presente desde a primeira edição do livreto Hinos e Corinhos Avulsos. Ele foi incorporado somente na quarta edição em 1955. Outra curiosidade é a alteração na letra do hino. Originalmente, a segunda estrofe dizia:
vamos tentas levantar por todo o Brasil. No entanto, com o passar do tempo e a evolução das estratégias evangelísticas da igreja, o termo tendas foi substituído por templos. Isso reflete a transição do modelo de evangelização que antes utilizava tendas e passou a contar com templos fixos e cultos domiciliares para expandir a missão quadrangular no país. Agora vamos conhecer a primeira parte do hino oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular. Esta sessão nos convida a avançar sem medo, confiantes na liderança de Jesus, o nosso general e salvador. O trecho destaca a missão evangelística da Igreja e a certeza da vitória pela cruz. A letra diz: Eia, avançai, nada de temer, vamos firmes batalhar, prontos para vencer. Vai conosco o general, nosso bom Jesus, ele nos dará a vitória pela cruz. Esta estrofe incentiva a perseverança e a confiança em Deus, valores centrais da fé quadrangular. O coro do hino oficial sintetiza a mensagem fundamental da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele proclama o Evangelho Quadrangular exaltando Deus Pai e as 4 fases do ministério de Jesus: salvação, cura, batismo com o Espírito Santo e a segunda vinda. A letra diz: avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciai, o Evangelho Quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão, cura também a sua dor, por qualquer doença e aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá para nos levar, e com ele nós havemos sempre de reinar. Essa parte do hino é um chamado para a proclamação da fé e da esperança cristã. Na segunda parte do hino, encontramos um forte chamado à ação para todos os membros da Igreja do Evangelho Quadrangular. A letra declara: vamos, templos, levantar por todo o Brasil, a pregar sem descansar o nosso Rei gentil. Vamos, missionários, ser todos nós, transmitindo com prazer de Deus a vós. Esse estrofe destaca a missão evangelística da Igreja, encorajando cada membro a participar ativamente da propagação do Evangelho. A mudança da palavra tendas para templos reflete a evolução da forma como a Igreja se expande, mas o compromisso permanece o mesmo: levar a mensagem de Cristo a todas as partes do Brasil. Chegamos ao fim do nosso momento juntos, mas que a mensagem do Evangelho Quadrangular continue a ressoar em nossos corações. Lembramos que Jesus Cristo é o Salvador que nos oferece perdão e reconciliação com Deus. O batizador no Espírito Santo que nos capacita a viver uma vida plena e cheia de poder. O grande médico que traz cura para todas as nossas feridas espirituais, emocionais e físicas, e o Rei que há de vir para estabelecer seu reino eterno de justiça e paz. Ao partirmos daqui, que a certeza da presença de Cristo em nossas vidas nos inspire a continuar firmes na fé. Somos chamados a viver conforme os princípios que a Bíblia nos ensina, proclamando a boa nova do Evangelho e levando a mensagem de salvação a todos os cantos da terra. Lembre-se, a nossa missão não termina aqui. Ao sairmos, sejamos instrumentos de transformação no mundo ao nosso redor, testemunhando da graça e do poder de Cristo para que os outros também possam conhecer a esperança que temos nele. Que Deus abençoe a todos abundantemente, que sua paz seja sobre nós. Continuemos em oração e em comunhão e em compromisso com o Evangelho de Cristo. Que Ele nos guie e fortaleça para cumprir sua vontade em nossas vidas. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nos aproximamos de Ti com corações cheios de gratidão e reverência. Te louvamos, Senhor, pela grandeza do Teu amor, pela obra redentora que realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos resgatou do pecado e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz.
Agradecemos pelo seu sacrifício na cruz que nos proporciona perdão, vida e reconciliação contigo. Jesus, o nosso Salvador e Senhor, nós reconhecemos tua divindade e humanidade e te rendemos adoração. Tu és o Verbo eterno, a palavra viva que nos guia e sustenta. Te pedimos, Senhor, que nos capacite com o poder do teu Espírito Santo para que possamos viver de acordo com os teus propósitos. Que o Espírito nos batize, nos fortaleça e nos capacite a testemunhar tua verdade com ousadia e amor como instrumentos da tua vontade no mundo. Nós clamamos por cura, Senhor. Cura, Senhor. Senhor, tanto espiritual como física, como grande médico, tocando as nossas vidas com a tua mão de compaixão e restauração. Cobre-me com o teu manto de paz e restaura as áreas quebradas do nosso ser. Em ti encontramos a verdadeira cura para nossas almas e corações aflitos. Nós te pedimos, Senhor, que continue a nos guiar, que a tua palavra ilumine nossos caminhos e nos leve a viver como verdadeiros discípulos teus, imitando o teu exemplo de amor, graça e misericórdia. Que possamos viver com a certeza de que tu és o Rei que há de vir e que a nossa esperança não está nas coisas deste mundo, mas na tua volta gloriosa. Aleluia! Que a nossa vida seja marcada pela expectativa do teu retorno e que sejamos fiéis até o fim, proclamando a tua verdade em todo tempo e lugar. Envia-nos, Senhor, para sermos luz nas trevas e sal na terra, instrumentos da tua paz. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, batizador, médico e Rei, oramos. Amém.